Aconteceu naquela terrível madrugada de 28 de julho de 1938, nas proximidades das pedras ribeirinhas do Velho Chico, na Gruta do Angicos, terra de propriedade do pai do coiteiro de Lampião, Pedro de Cândido, o traidor. Vou contar o que o próprio cangaceiro Zé Sereno disse pela sua boca. Só não posso publicar o vídeo, mas procurem pelo YouTube que vão encontrar esse relato. Zé Sereno relata que Lampião, desde o dia 27 de julho, um dia antes da chacina de 11 cangaceiros, estava meio diferente, parecia outra pessoa. E Zé Sereno disse: quando amanheceu o dia 27 de julho, na Grota do Angico, onde eu e o grupo de Lampião nós estava instalado, eu desconfiei que Lampião estava escondendo alguma coisa, pois eu disse a ele que Pedro de Cândido me perguntou quantos cangaceiros estavam ali. Isso não era da conta dele. Contei isso ao rei do cangaço, mas ele não se importou. Disse que eu estava exagerando. Ora, se alguém pergunta sobre o número de cangaceiro, o que ele queria com essa informação? Tá na cara que era para contar para os macacos e tirar vantagem disso. Aí eu mostrei as garrafas de cachaça com as rolhas furadas, com um buraco bem pequeno, que poderia ser de seringa. Tava na cara que alguém colocou água nas garrafas. Então eu desconfiei que as bebidas estavam batizadas e disse a Lampião para não beber. E mostrei os pequenos furos, os mesmos em todas as garrafas. Alguns cangaceiros que bebeu passou mal, só não morreram porque beberam um pouquinho. Lampião muito a risco não bebeu, mas disse que aquilo era coisa da minha cabeça. Eu insisti com ele para a gente cair fora daquele buraco, mas ele disse que eu estava delirando e que só saía dali no outro dia cedo, dia 28 de julho, último dia para 11 cangaceiros e um soldado chamado Adrião. Durante muitos anos eu acreditei que Lampião e Maria Bonita morreram em Angico e dei muitas declarações em vídeo que Lampião morreu mesmo em Angico. Depois de muitos anos me veio um pensamento na cabeça, tipo uma dúvida daquilo que tudo que aconteceu no dia 27 de julho de 1938. E eu comecei a cruzar algumas informações. Eu nunca tinha visto e até hoje nunca vi ninguém tão esperto e arisco igual Lampião. Gato e onça perde feio para Lampião. E por que então um homem deste tão inteligente, estrategista, desconfiado de um jeito igual Lampião, não daria ouvido aos conselhos de um cabra da maior confiança dele, que sou eu? Peraí, tem coisa errada nessa história de Angico. Aí eu comecei a montar o quebra-cabeça e ouvi da boca de Lampião, e vários companheiros de cangaço também ouviram, como Luiz Pedro, Candeeiro e Labareda, que Lampião disse que estava cansado do cangaço. Eu me lembro bem disso e não via mais motivo para continuar, e que ele não escolheu ser bandido, fizeram ele se tornar bandido, e que já teria feito o possível para vingar as mortes de seus pais, e que conseguiu executar 70% da vingança. Só faltava o Zé Lucena, mas este estava com seus dias contados, estava sofrendo do coração em Maceió e não demorava a bater as botas. Lembro perfeitamente que Lampião disse que não ia avisar ninguém o dia que abandonaria o cangaço. Me lembro disso. Hoje, já com idade avançada, acredito que Lampião não morreu em Angico.
eu conheci muito bem. Depois dos meus avisos e de tudo que estava acontecendo e que ele viu, até as pingas batizadas, ele não ficaria naquele buraco de Angico, não. Outra, poucos cangaceiros sabem ou sabiam que Lampião nunca dormia em sua barraca. Olha aí, dizem que mataram o Lampião na barraca. Ele não dormia na barraca, não dormia nas barracas. Armava a barraca, mas não dormia nela não, por precaução. Ele era muito arisco, ele não ia dormir na barraca. Naquela noite eu não dormi em barraca também, pois estava receoso. Dormi em uma rede acima do buraco, já preparado para cair fora. Nem Lampião e Maria Bonita não estavam na barraca depois da meia-noite. Estava tudo quieto. Eu não vi movimento de nada na barraca. Ninguém entrou e ninguém saiu daquela barraca. Lampião não estava lá. Depois dos avisos, não mesmo. Hoje eu acredito 100% que Lampião não morreu em Angico. E depois que eu vi as fotografias da cabeça de Lampião, eu comecei a rir. E até eu disse, os jornais e a polícia podem enganar quem quiser, a mim não enganam. Aquela cabeça não era de Lampião. Eu ainda não tô doido e nem cego não, e nem faltando juízo. Ainda lembro que um rapaz que entrou para o cangaço, nem alcunha tinha ainda. Maria Bonita ia dar o apelido dele, e se parecia muito com Lampião quando era mais novo. Acho que é a cabeça dele que fotografaram, disseram que era de Lampião. Eu li vários livros, vários vídeos, cheguei à conclusão que Lampião não morreu em Angico, por alguns motivos. Primeiro, Lampião tinha avisado há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a vários cangaceiros, como eu disse, que estava cansado e que ia abandonar o cangaço. E por motivo de segurança, não avisaria a seu ninguém o dia da sua retirada do bando. Ele disse que só ia desaparecer. Aí todo mundo podia saber que ele abandonou o cangaço. Tá me entendendo? Segundo motivo, na grota de Angico, Lampião foi avisado por mim, Zé Sereno, que Pedro de Cândido perguntou a ele quantos cangaceiros tinha ali no bando. Depois eu mostrei as garrafas de cachaça com sinal de adulteração e que alguns cangaceiros bebeu e passou mal. Só não morreram porque beberam pouquinho. Lampião, o mais arisco dos cangaceiros que eu já vi na minha vida, por menos de 1% desses fatos, ele teria deixado a grota de Angico na mesma hora. Ele não era doido não, era muito veaco, mas era de jeitinho que ele ia ficar. Quem disse que as 2 cabeças, no total de 11 cabeças, eram de Lampião e Maria Bonita, foram a polícia e seus comandantes. Só um idiota acreditaria na polícia corrupta daquela época, se sabemos do interesse pela cabeça, né? Tinha dinheiro correndo, e muito dinheiro. Qualquer militar sabia que a cabeça de Lampião o deixaria rico, e se fosse um soldado se tornaria tenente, ganharia patente. Coloquem as 2 fotografias juntas, de Lampião de 1936 e a cabeça de 1938. Põe uma perto da outra aí, eu vou colocar aqui para vocês verem. É fácil perceber que a cabeça de 1938 é de um rapaz sem ruga, aparentando no máximo 26 anos. A do verdadeiro Lampião, com traços do sofrimento, com 40 anos. Agora, onde ele morreu, não podemos afirmar, e ninguém pode afirmar, se não existe provas concretas. Já no dia 28 de julho de 1938, lá pelas 5 horas da manhã, com os primeiros raios de sol, a saraivada de bala soou no amanhecer.
Não havia mais tempo para nada, era somente desespero. Gente caindo, mulheres gritando, enquanto o zunido e a fumaça das balas tomava conta daquela grota de Angicos. Quase todos ali foram pegos de surpresa, menos Sereno e Candeeiro, que tinha certeza que a volante ia aparecer, e se precaveram dormindo fora do alcance das balas inimigas. E mesmo assim Candeeiro tomou alguns tiros no braço que o deixou aleijado. Os tiros dos cangaceiros foram poucos e apenas de revide, sem rumo, sem mira certeira, no calor da fuga desesperada, no meio daquela fumaceira toda, num salve-se quem puder. E foi por acaso o fim do soldado Adrião, atingido por uma bala perdida, sem mira. Cada um tem o seu dia, e o dia 28 de julho de 1938 foi o dia desse soldado. No combate sem revide, sem verdadeiros combates cara a cara, vez que foi uma força volante surpreendendo um bando ainda adormecido. 11 cangaceiros morreu. Supostamente, eu digo supostamente, pois não existem provas. Eu quero ver um historiador, qualquer um historiador do Brasil, mostrar as provas. Não existem provas, existem relatos de cangaceiros que falaram isso. Até Zé Sereno falou, mas só que ele voltou atrás. Portanto, não existem provas cabais que Lampião e Maria Bonita morreram em Angicos. Agora vamos falar em relatos confiáveis, mas não com provas. É só o que temos por enquanto. Um primo de Lampião, chamado Antônio, no dia 27 de julho, teria preparado 2 cavalos para Lampião e Maria Bonita, com embornais cheios de alimentação, farinha, carne seca, rapadura e queijo curado, e cada cavalo com 4 cabaças grandes cheias de água. Por volta das 11 horas, Lampião e Maria Bonita saem sorrateiramente da barraca e vão para o local marcado de onde estaria o primo, Antônio e os cavalos, e seguem os 3 rumo ao Piauí, diferente de outros relatos que dizem que Lampião foi para Minas Gerais. Ele foi sim para Minas Gerais, mas não diretamente. Antônio deixou relatos que ele, Lampião e Maria Bonita ficaram 2 meses descansando em um sítio do irmão mais novo do rei do cangaço, o Ezequiel Ferreira da Silva. Lampião conheceu seus 5 sobrinhos, 4 meninos e uma menina. Lampião convidou seu irmão Ezequiel para segui-lo, mas Ezequiel não aceitou, se já estava acostumado com a paz do Piauí. E Lampião deu um adeus para sempre de seu irmão Ezequiel e partiu para Minas Gerais, mais precisamente para a cidade de São Francisco. Lampião compra à vista uma fazenda, uma enorme fazenda de porteira fechada, com gado e tudo, e ali viveu o resto da sua vida. Maria Bonita faleceu com 74 anos de idade, de câncer. Lampião faleceu com 94 anos de idade com pneumonia. Lampião deixou herdeiros, não se sabe o número exato de filhos. Antônio, o primo, vende sua fazenda que Lampião lhe deu e volta para Pernambuco nos anos 80. Chegando lá, encontra um ex-soldado que foi amigo de Lampião na infância e conta que voltou de Minas Gerais, pois Lampião havia falecido. Antônio conta que esteve no leito de morte de Lampião e que dele ouviu suas últimas palavras, que foram essas: a vingança é uma cólera, uma bebida que entorpece. A sede de vingança é o cavalo que nos leva para o inferno. É tudo contra o que Jesus pregou na terra. Se o tempo voltasse,
eu não faria muita coisa que eu fiz. Mas agora não adianta lamentar. O que é isso? Quem é esse cavaleiro que vem me encontrar nesse túnel de luz? Sinto que vem me buscar. Estou indo embora. Vejo ao longe meu pai, minha mãe e meus irmãos. Estão me levando. Minha Maria, pai, minha mãe, meus irmãos. Quanta saudade. Depois disso, a máquina que marcava os batimentos de Lampião soltou um som contínuo de alerta, e o risco dos batimentos cardíacos pararam, se tornando uma linha contínua. Chegou o fim de um homem que era bandido sem querer ser bandido. Foi jogado na bandidagem. Se Lampião se arrependeu dos seus pecados, estará com o Pai Eterno. Se não se arrependeu, no dia do juízo será jogado no lago de fogo. Se você gostou do vídeo, meu amigo e minha amiga, dê um like, se inscreva no canal. Fiquem na paz. Juízo, hein, Cabroeira? Por quê? Porque eu fui.